Começando o nosso podcast no episódio de hoje, como vocês podem ver na imagem de fundo, Gasto é Vida. E como se aproximam as eleições, tanto as eleições de meio de mandato nos Estados Unidos quanto as eleições presidenciais no Brasil, nós vamos conversar um pouco sobre a renda fixa, a curva de DI futuro, de juros futuros. Também vamos conversar sobre a questão do gasto, do déficit fiscal. E, para isso, nós estamos aqui hoje com Paulo Bittencourt, que vocês já conhecem, do canal O Baú do Trader e do canal Modernidade e Ciência, e Mário Goulart. Vou, então, pedir para que cada um possa fazer aí o seu boas-vindas, começando pelo Mário Goulart. Seja bem-vindo, Mário. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, boa noite, dependendo de que horário você estiver nos assistindo. O pessoal me conhece aí do canal do Analisto, né, do Expresso, do Analisto Visita lá na BMC News. Alguns me conhecem aí do pre-market da BMC News nas manhãs aí antes da abertura do mercado. E obrigado pelo convite, Luiz. Obrigado, Bittencourt. Será um prazer aí conversar com vocês um pouquinho sobre esse tema que vai pegar aí nas próximas semanas, vai pegar forte, que é o tema das eleições, né? Então vamos lá. Vamos lá, uma boa reunião a todos, um bom podcast a todos. Paulo Bittencourt. Luiz Otávio, obrigado mais uma vez pelo convite. Sempre um prazer também estar aí com o Mário. E eu acho que realmente a gente tem que olhar, como na sociologia a gente estuda muito o olhar distanciado. Você pode ter seu time do coração, as suas paixões, as suas crenças, mas quando a gente analisa economia, mercado, é melhor você ficar com um olhar distanciado, porque senão você vai entrar naquela dissonância cognitiva, é o que se chama aquele congelamento. É o cara que não sai da posição, não é, Luiz Otávio? É o cara que não estabelece um stop loss. Exatamente. Você vira um torcedor. Então, o que eu sugiro que as pessoas façam uma reflexão independente aí do seu viés político e tal, não assuma isso para análise de investimento, que você vai se dar muito mal. É isso que eu posso passar inicialmente para todos vocês. Perfeitamente. A gente montou esse cenário aqui para você ver o Gasto é Vida e esse jovem, não sei se ele é natural do Rio de Janeiro ou se ele está ali de passagem, mas ele está ali perto do Corcovado e do bolso dele já não tem mais um vintém, né? Essa narrativa de Gasto é Vida, ela é polêmica, até mesmo dentro daqueles que buscam alertar sobre os perigos da narrativa da esquerda, de maneira geral, né? Porque os Estados Unidos da América, independente do governo, ele, assim como o Japão e outros países, eles apresentam aí um déficit fiscal ou um gasto, né, alto. Eu vou trazer hoje alguns sites, alguns locais, especialmente um site onde você pode encontrar umas informações interessantes, porque uma das missões, especialmente do Paulo Bittencourt, é justamente mostrar aí as fontes primárias de informação, né? Onde estão as fontes primárias de informação? Então, eu vou mostrar aqui agora o site Clube dos Poupadores. O Clube dos Poupadores, eu nem sei de quem é, não sei se o Mário ou o Bittencourt sabem quem é o dono,
Eu ainda não fui atrás dessa informação. Entretanto, eu acredito que a gente consegue descobrir facilmente. Então, só mostrar aqui rapidamente, ó, nós temos o ranking dos países, né, do mundo por justamente dívida pública versus PIB, né, onde aí encabeça o Japão, Singapura, Estados Unidos, Canadá, China, Reino Unido, zona do euro, Índia, África do Sul e Brasil, logo na posição em cima da Argentina. Claro que depois vem a coluna de juros reais e nada aqui nessa planilha se assemelha ao Brasil, a não ser a Rússia aqui embaixo, né? Até a posição do Brasil, nós temos uma mínima de 0,49 na zona do euro e uma máxima de 1,98 na China. E aí vem o outlier aqui com 9,18 de juros reais, né? Então, essa questão do gasto é vida, ela pode trazer, às vezes, alguma divergência entre mesmo os mais esclarecidos, né? Porque há quem defenda o endividamento, o empréstimo, a alavancagem como um motor de crescimento. Então, a primeira polêmica que eu vou trazer aqui vou pedir para cada um dos nossos convidados, especialistas, falar um pouco sobre a sua própria visão da questão da dívida pública versus o PIB e fazer um paralelo com o Brasil, começando então pelo Paulo Bittencourt. Bom, a primeira observação que quero fazer é que a gente tem que tomar muito cuidado com a comparação de números entre países, primeiro em relação ao tamanho da população e a área geográfica do país. Vocês veem muitas matérias jornalísticas que dizem, esses dias saiu uma matéria sobre, eu acho que era nível de competitividade, já sei, era o nível de países que, vocês lembram daquelas metas da ONU para 2030, Agenda 2030 da ONU? Ah, sim, a agenda, né? Ele tinha aqueles... o Brasil está muito lá atrás. Aí a pessoa que estava entrevistando, o âncora, perguntou, mas quais são os países que estão na lista? Finlândia, Dinamarca e, eu acho que Suécia. Meu filho, a Suécia tem 10 milhões de habitantes, o resto tem menos. Entendeu? Então, assim, o PIB per capita desses países é dezenas de vezes maior do que o do Brasil. Então, eu gostaria de sempre comparar países com pelo menos 150 milhões de habitantes para cima, certo? Aí são coisas comparáveis, porque você resolveu uma série de problemas através de endividamento público num país de 7 milhões, 8 milhões, 10 milhões de habitantes, numa área X pequena, é completamente diferente do país com 8,5 milhões de quilômetros quadrados e assim por diante, né? E com um PIB per capita muito, muito menor. Agora, o segundo ponto, né, é o seguinte, se essa questão do endividamento brasileiro, vamos pegar só de 1994 para cá, que a gente passou sempre a conviver com um juro real altíssimo, se ele está funcionando, por que passados, temos então aí o que são 30 e poucos anos do Plano Real, por que a gente ainda tem 40 milhões de trabalhadores informais, por que a renda média do brasileiro é R$ 3.400, por que a produtividade está totalmente estagnada e o nosso PIB per capita ficou para trás de outros países emergentes? E por que o investimento, o Mário sabe muito bem, o investimento em relação ao PIB no Brasil, ele é muito abaixo da média dos emergentes, está na ordem ali de formação de produto de capital, está em torno de 16%, 17%, e os emergentes estão em torno de 25%. É isso aí. Então, o primeiro ponto é para a gente jogar a bola em campo. Então, não dá para eu comparar o dívida PIB sem levar em conta o tamanho da população, né, e as características de produção, né, do país. Primeiro ponto que o Bittencourt traz para nós aqui, mas ele ainda não falou se ele
qual a visão deles sobre o endividamento como ferramenta de prosperidade, né? Eu só vou complementar com o seguinte, que aí depois a gente vai desdobrar isso. O problema fundamental, principalmente na questão do Brasil, é que quando eu citei a dimensão geográfica e o tamanho da população, o tamanho do esforço para você fazer mudanças estruturais, infraestrutura, e dar uma sensação real de bem-estar melhor para as pessoas, requer um tempo muito maior do que num país de 7 milhões de habitantes. Então, ninguém no Brasil, como governante, vai estar disposto a dizer que nós levaríamos, do ponto que nós estamos, sendo bem sincero, em 2026, levaríamos pelo menos 2 gerações para chegar num nível de país, por exemplo, de primeiro mundo. Ninguém tem coragem de dizer isso. Então, o fato de você ter um tempo em função do tamanho, porque construir o Mário sabe melhor que eu. Qual é a maior ferrovia da Suíça, em termos de extensão? Isso é titica de galinha. Puxa, é uma besteira, né? Uma besteira, então. Ela tem um grande eixo ferroviário que vai, sim, grosso modo, ali de Genebra até um pouco depois de Zurique, e é só, né? Não deve dar 300 quilômetros. Então, e nós precisamos, para escoar a safra agrícola, poderíamos escoar a população excelente, porque você, não tem coisa mais confortável, né, Mário, que você fazer uma viagem de trem de 1.000 quilômetros de deslocamento por trem, não de ônibus, sabe? Então, você ter um trem moderno e tal, você pode ir com a família toda, pegar um quarto, onde você vai deitadinho, dormindo, você chega inteiro lá no dia seguinte, né? Então, assim, o problema é esse, assim, o tempo corre contra o Brasil, e ninguém está disposto a dizer que como nós ficamos comendo mosca por séculos, agora não adianta você querer acelerar o processo com gasto, né? Porque o gap, né, a distância ficou muito grande, porque são 210 milhões de pessoas. Então, você vai ficar amassando gelo. O exemplo é o Desenrola 2. Jogaram um caminhão de dinheiro do Desenrola 1, não funcionou. O Desenrola 2 tem mais pessoas agora endividadas do que tinha no Desenrola 1, e saiu os dados da Confederação Nacional do Comércio, que tão logo começou o Desenrola 2, agora nós temos mais pessoas inadimplentes do que quando começou o programa. Por quê? Porque a derivada, né, a taxa de entrada de inadimplente é maior do que sai. Entendeu? O tamanho do pepino. Então, o gasto não vai resolver da maneira que nós estamos fazendo, porque está sempre focando numa sensação de melhoria de curtíssimo prazo para o governo em curso. Sendo que o problema é um problema de Estado que você levaria, no mínimo, 50 anos para resolver. Mas ninguém vai ter coragem de dizer isso, né? Deixa eu, antes do Mário trazer a visão dele, bom, eu achei aqui dívida pública, olha lá, dívida por habitante, igual a PIB per capita, vezes a dívida, dividido pelo PIB. Singapura é o primeiro, com 160 a 170 mil. Estados Unidos é o segundo, com 108 para 112 mil. Japão é o terceiro. Canadá, Bélgica, Itália, Reino Unido, França, Islândia, Áustria. E o Brasil viria, então, na faixa dos 10 mil por habitante. 10 mil dólares, né? Então, 52 mil a 55 mil por... Só que para o brasileiro, Luiz Otávio, esses 10 mil dólares vencem em 4 anos. Entre 35º e 45º lugar estaria o Brasil. Mas só porque você trouxe esse... Então, o Brasil não está lá nas cabeças como está ali sem ver o per capita, né? Que o Brasil está em 8º, se não me engano, né? De endividamento. Mas eu me lembro muito que antigamente tinha uma escola norte-americana de administração que tinha cálculos, entre aspas, seguros de endividamento, de alavancagem. Certamente o Mário deve ter estudado isso. Conta para nós, Mário, um pouco sua visão do tema. Bom, nós somos um país profundamente endividado, né? O Brasil está numa situação de dívida muito grande há muito tempo. Tivemos uma crise de dívida externa, depois nós tivemos aí no primeiro governo do Luiz Inácio, ele achou por bem terminar com a dívida externa do Brasil
que era denominada em dólar a, sei lá, 4% ao ano e trocar por dívida interna a 10%, 11% ao ano. Eu não lembro exatamente o valor desses juros, mas a gente trocou a dívida externa por dívida interna. Em vez de ficar devendo para o Goldman Sachs, a gente passou a dever para o Itaú. Brilhante, ideia fantástica. O que a gente vai fazer? E nós temos uma concepção de governo de que gasto público é vida. A gente entra no nosso tema principal aqui. Alimentação de um sistema keynesiano, talvez, que prega que a gente tem que gastar rápido para que esse dinheiro vá na veia do consumo e esse consumo promova crescimento econômico. Na teoria até é divertido, parece legal. Puxa, o pessoal troca de carro, compra geladeira. Só que nego não vai trocar de geladeira todo ano. A grande questão é que as pessoas não vão trocar de carro todo ano, não vão trocar de geladeira todo ano. Então você tem um ciclo rápido de crescimento. Eu acho que é paradigmático o que a gente viu aí em 2006, quando o Luiz Inácio, premido aí pelo escândalo do Mensalão, em 2005, e com uma campanha de reeleição, decidiu gastar forte, botar dinheiro na população, para a população consumir, acabou se reelegendo. E depois, em 2009, 2010, como resposta à crise de 2008, e também na intenção de eleger a Dilma como sucessora, já que ele já tinha feito a reeleição, gastou-se muito. Você teve ali em 2010, eu lembro, acho que o PIB subiu 8% em 2010, um negócio impressionante. Só que esse valor não se repetiu, porque isso não cria crescimento, isso vai para o consumo, isso se extingue por lá. O que cria crescimento é investimento produtivo, é melhorar a logística, fazer ferrovia, criar condições para que a produtividade aumente, e a produtividade brasileira... Até mesmo tecnologia e ciência de ponta também, né? Ciência de ponta, esse tipo de coisa. Que também não é um investimento, e é um investimento que leva muito mais tempo para aparecer. Ele não vira PIB no ano seguinte. O investimento em consumo, ele vira PIB no ano seguinte, só que ele some dali a 2 anos, e a gente teve ali uma recessão em 2014, 2015, 2016, para mostrar isso aí. Então, mas é uma filosofia de governo, é um estilo de pensar governo. Então a gente fica meio a reboque dessa história. Não que a eleição de um cara de oposição não vá também ser mais ou menos nessa linha, o que a gente viu no governo do Biruliro. O Biruliro, tudo bem, ficou premido ali por uma pandemia, então você teve uma excepcionalidade, mas o fim do governo dele foi aumentar o Bolsa Família para tentar se reeleger. Ele aumentou o Bolsa Família. Foi um negócio assim absolutamente absurdo. Além de ter... Pôs o Guedes, mas boicotou o Paulo Guedes o tempo todo no governo. Então, e aí concluiu o seu mandato fazendo um aumento enorme do Bolsa Família. Ou seja, ele repetiu a receita econômica do PT, que ele veio para combater. Então, é um negócio totalmente esquizofrênico. E a gente pasta com esse negócio. Eu acho que o único cara que teve alguma preocupação e também foi boicotado, né? Sofreu um impeachment, teve uma série de problemas lá com o Joesley Day, porque o governo dele estava dando certo, foi o Michel Temer, que tinha mais ou menos um planejamento lá, a ponte para o futuro, que o pessoal do PMDB escreveu. Ele tinha essa visão do problema, mas ele foi confrontado pelas circunstâncias. Então, não é uma questão de que puxa, a gente vai eleger um governo de oposição e vai resolver o problema. Não vai. Nós temos esse problema, ele é muito difícil de endereçar. Pois é, o Mário, pegando o gancho que o Mário está falando, lembrando que ao longo dos 20 e tantos anos do governo militar,
Eles criaram mais de 200 estatais. Eles também eram desenvolvimentistas. Então, eles também tinham essa visão de que valia a pena se endividar e tal, e só o Estado ia promover o desenvolvimento do Brasil, em todas as áreas, energia elétrica, né, energia nuclear, combustíveis e tudo. Então, isso é verdade. Vocês vejam agora, recentemente, com a questão das tarifas aí do Trump, vários setores empresariais correram no governo, me ajuda, eu preciso disso e tal. Mas assim, vocês fizeram o quê? Há dezenas de anos a indústria automobilística nacional fica grudado em programas de isenção tributária, nos e tal, e nós não temos hoje um carro produzido, hoje, como acho que era a Troller lá no Ceará, com produção, projeto e produção nacional. Então, estão sempre procurando, quando você vê, mesmo no acordo agora com a União Europeia, está cheio de setores, diz, não, nós precisamos de mais tempo, vai acabar com a indústria nacional. Isso é balela. A indústria nacional, há 100 anos, ela vive amarrada com barreiras. Aí o Brasil fica criticando as taxas americanas. Você é mais país taxeiro, você vai comprar um iPhone aqui no Brasil, você veja o valor do imposto. E a gente consegue produzir com tecnologia nacional um telefone, como tem lá o chinês já está produzindo e tal. Não, mas aí você taxa por quê? Só porque tem que tapar o buraco. Né? É isso. Vamos dar uma olhada aqui, então, no gráfico do déficit fiscal, desde o primeiro governo Lula, segundo, aí com a Dilma, no final do Dilma 1, já dá uma acelerada, depois no Dilma 2 acelera bastante, se estaciona, cai um pouco no Bolsonaro, explode na pandemia, cai abruptamente, voltando para o patamar anterior, no final do Bolsonaro, e no governo Lula 3, aí realmente uma inclinação impressionante, uma explosão do déficit fiscal, e o que se observa é que essa explosão do déficit fiscal não, ou seja, não há a sensação de que houve uma melhoria na produção, na indústria, na educação, setores que deveriam ser beneficiados, né? Na verdade, aí surge o discurso agora de que o próximo mandato é para realmente mudar o país, né? Vou me eleger para mudar o país, sendo que, na verdade, a gente vem num período longo desse partido no governo. Não é um programa de política, o nosso podcast, ele é de mercado financeiro, então eu vou agora apresentar aqui na tela a curva do DI futuro, né? Eu acho que eu vou mostrar até mesmo essa imagem que tem a listinha. Primeiro vamos dar uma olhada no Credit Default Swap do Brasil, como ele está sendo negociado no momento. Esses são títulos de balcão, tá? Você, investidor de pessoa física, não tem como comprar esse tipo de produto, somente as tesourarias, etc. Né? O CDS, né, Credit Default Swap, de 5 anos em dólar do Brasil, ele está em 121,76 no momento. Para a gente ter uma ideia de alguns picos aí, né? Ele teve um pico lá para 2023, 2020 na pandemia, onde ele chegou a 300, né? Também teve ali em 2018 um pico de 300, e em 2016 ele chegou aí a 475, 500, né? Se tivesse condições, daria uma bicada nesse produto agora. Uma bicada de leve, uma bicadinha, né? Não tenho como adquirir, não acho que haverá um default da dívida interna,
mas acho que esse ativo deve se valorizar para depois normalizar em algum momento, né? Com a reeleição do governo atual, né? Então, agora eu vou mostrar para vocês a projeção do DI futuro para a gente poder fazer uma análise aqui da taxa de juros definida pelo Banco Central. Eu não sei se vocês conseguem enxergar aí. 2026, janeiro, aqui, o DI futuro 2026 está em 14,07, e já para janeiro de 27 ele vai para 13,75, que é a nossa aposta no momento para a próxima reunião do Copom. Eu já estou posicionado em opções do Copom a 13,75. Eu estou dando uma bicada nela. Eu comprei a primeira a R$60, comprei já algumas a 62, hoje eu comprei algumas a 70. Estou dando uma bicada nela, né? E aí já vai subindo de novo, ó, 13,78, 14,35, 14,2, 14,27 e vai terminar lá em 14 e deixa eu ver aqui, 14,40 em 2035, ou seja, o mercado está precificando aí uma alta dos juros, mas há essa indicação de que já está precificado aí uma queda de 0,25 na próxima reunião, uma queda de cunho político, né? Bom, dito tudo isso, um programa um pouco mais complexo hoje, são temas complexos, né? O Ibovespa, no dia de hoje, apresentou um movimento amplo de queda, da ordem de 1,55. Ontem ele já havia caído 1,52, então nós vamos para mais de 3% em 2 dias. E a Petrobras também caiu 3% hoje, embora o Brent tenha subido 1,29, né? Ou seja, a Petro se descolou do Brent com a questão dos dividendos anunciados e também porque o Brent tinha tido uma queda de 11% lá no dia 24 de julho, que a Petro ainda não tinha sentido, né? Então veio acontecer hoje. Dessa maneira, tendo apresentado esse panorama, né? Eu queria fazer uma pergunta pessoal aqui. Bittencourt, você então entende que o Lula será reeleito? O que você acha que vai acontecer na eleição? Olha, Luiz Otávio, em 2 meses, né, temos aí 2 meses para o primeiro turno e 3 semanas depois o segundo turno. Então essas coisas são muito fluidas, porque de fato, a grande massa do eleitor, ele só cristaliza o voto dele umas 2 semanas antes da eleição. Então, você fica perguntando com essas pesquisas e tal, ele fala aquilo que ele, simplesmente para não ser incomodado, porque ele está saindo de um lugar, ele fala um nome e tal. Mas ele vai parar para raciocinar numa eleição nacional, ele, inclusive, vai ter muita divergência entre, ele pode, por exemplo, no estado como o Ceará, você vê que o Ciro Gomes está na frente, ele pode votar tranquilamente para governador no Ciro Gomes e no Lula para presidente, porque ele separa muito bem, ele fala, não, aqui mais perto de mim, das coisas que eu quero cobrar o governador, é mais tangível, então eu vou votar no Ciro, porque já foi governador, porque o cara está lá. E para presidente, o cara continua falando, eu não vou tirar o Bolsa Família, eu não vou fazer. Então, só para você ver a complexidade do voto. Agora, dentro da sua pergunta, na minha visão, se a eleição fosse agora, no próximo final de semana, o primeiro turno, o Lula muito provavelmente já ganharia no primeiro turno, tá certo? E se aí nós tivéssemos o segundo turno no final de agosto, ele seria reeleito. Porque, na minha visão, assim, a direita ela não entende nada do movimento realmente estrutural da esquerda. Veja que a esquerda tem um candidato só, ele simplesmente até neutralizou o possível Boulos, que podia estar o Boulos na caixinha, porque ele diz assim, não, cara, nós vamos sair com um só. Veja para senador em São Paulo.
e o Márcio França queria sair para senador. Não, senhor, nós vamos ter 2 candidatos, Marina Silva e Simone Tebet. O que tem a direita? Trocentos candidatos. Então, isso é um erro crasso. Aí um fica batendo no outro. Agora o Caiado fica falando mal do Flávio. O outro lá, o governador de Minas, também fica falando. Aí você aparece o trouxa útil do Renan, lá do partido não sei o quê, missão, que fica falando e tal. Entendeu? Então, é assim que os caras agem. E no final e a prova disso é que todos os partidos do Centrão declararam que eles não vão cair junto com o PL, eles vão ficar em cima do muro, porque eles já consideram que tem uma grande probabilidade do Lula estar reeleito, e aí o toma lá da cá, fala assim, você está reeleito, mas eu sou deputado federal, o que a gente vai acertar aqui? É apenas um balcão de negócio, né? Mas eu diria que caminha para uma reeleição do Lula. O PL deu um tiro duplo na boca, né? Quando a primeira vez que eu vi eles estenderem a bandeira americana na Paulista, eu falei, estão mortos. Aí quando eu vi o Eduardo Bolsonaro só falando besteira nos Estados Unidos, ele pode falar o nicho dele, lá com o Paulo Figueiredo, o Constantino, ele pode falar com isso e tal, mas, os caras grudaram em cima e falaram, cara, você é uma besta, entendeu? Aí o cara vai lá para os Estados Unidos, tudo que a esquerda queria de voltar um discurso ufanista, tropicalista, nacionalista, etc e tal, e que está colando, né? Por mais que o cara diga assim, você acha que o Lula deveria se recandidatar? Eu não acho. Mas e quem é que você acha? Eu vou votar nele porque esses caras vão voltar e tal. Isso porque a campanha não começou. Eles vão puxar a capivara toda, vão pegar o Bolsonaro imitando o cara passando mal na Covid, todas as besteiras que tá tudo os caras da esquerda. O Sidônio, ele é profissional, cara. Engenheiro civil formado lá na Federal da Bahia e que já de cara sempre atuou com o PT fazendo campanha de político, primeiro na Bahia, depois pro Jacques Wagner, pro outro lá, e foi tudo legal. Você está lidando com profissional, cara. Você está lidando com sniper. E aí, quando eu vejo a maior verba de publicidade da SECOM desde toda a história do país, né? 290 milhões. Próxima, que eu não posso citar, que cara, de TI, que mexe com sistemas, que não sei o que tal, a equipe lá do Flávio queria levar o cara pagando 2 milhões antecipado para ele sair de onde ele está, né? E ele falou, não vou. Essa é a minha visão, entendeu? Mário Goulart. Pois é, eu vejo, é muito próximo a minha visão do Bittencourt. A insistência, só que não é que a direita está brigando. Ninguém quer apoiar o Flávio. Apoiar o Flávio é uma loucura. Está óbvio que a candidatura dele é natimorta. Por quê? Porque ele tem uma rejeição maior que a do Luiz Inácio. Então ele pode passar para o segundo turno, só que nesse negócio não ganha medalha de prata. Sim. Não tem medalha de prata na eleição presidencial. Mas o Flávio, vamos lá, o Flávio, o clã Bolsonaro, a família com GL, tá? A família tratando aqui como família de mafiosos que são. Eles não estão interessados em ganhar a eleição necessariamente. Lógico, seria melhor se ganhasse. Mas eles sabem que se não se candidatar agora, eles perdem a liderança da, abre aspas, direita, que também não acho que eles sejam direita. O Biruliro é tudo menos direita. Você pegar o histórico dele como deputado, você vai ver ele muito mais alinhado ao PT do que a uma proposta de direita, né? Depois ele entrou naquelas abobrinhas lá do Oswaldo do Baralho e tal, aí eu já não discuto, mas direita ele não é. Eles querem manter a liderança desse campo, eles acham que se sair da eleição, se o Flávio for se candidatar a senador e ganhar, eles perdem um pouco o discurso. Então, eu acho que eles preferem ganhar perdendo, entendeu? Para o Valdemar da Costa Neto, do PL, para ele é ótimo, porque o Flávio é um grande gerador de polêmica, então isso ajuda a manter vivos os candidatos a deputado e senador do PL. E para ele o que interessa é fazer muito deputado, muito senador pelo PL e ganhar mais fundo eleitoral. Então acaba sendo uma candidatura complicada. Se a direita, se a oposição, vamos chamar nem de direita, de oposição, quisesse ganhar essa eleição, eles iam ter que convencer o Flávio. Flávio, sai.
Larga desse negócio. Vai se candidatar, vai se reeleger senador. Isso, Aliás, isso. são 8 anos, ele perde o mandato, então ele vai ficar sem mandato. Sim. Eu acho uma loucura isso aí o que ele está fazendo. Tá? Eu acho uma maluquice em termos pessoais dele, porque sem mandato ele começa a estar exposto, ele perde o foro privilegiado, né? Então ele fica exposto a uma série de outras questões. Aí ele vai lá, sai dessa candidatura, aí faz um compostão, Zema Caiado, Caiado Zema, Zema Renan, qualquer composto desses tem potencial, e existem pesquisas que mostram isso, que tem mais facilidade de ganhar não é que é fácil, mas tem mais possibilidade de ganhar do Luiz Inácio no segundo turno. Agora, uma coisa pode acontecer. Esse escândalo aí do Lulinha, do INSS, pode pegar de uma forma... Cara, mexer com grana de aposentado é muito sério no Brasil. Então, isso pode pegar na veia, mas eu acho difícil, tá? Eu acho que a única chance do Luiz Inácio não levar essa eleição é grudar aí um escândalo muito forte de aposentado em cima dele. Fora isso, eu acho que nós estamos perdendo tempo aqui. O legal, o Flávio vai lá, se candidata, passa para o segundo turno com glórias e não consegue, porque a rejeição é muito alta. Tem o filminho do Biruliro lá se afogando, dando cloroquina para Ema. Tem um monte de abobrinha ali na capivara do Biruliro que não permite que ele ganhe a eleição. Então, precisa parar com essa idiotice, mas é uma idiotice. E Mário, lembrando que no modelo de 2 turnos, e olhando só as eleições brasileiras presidenciais de 2 turnos, a banda final, quando vai para o segundo turno, considerando que você puxou também as pessoas de 16 anos que não votavam e tal, mesmo assim, a diferença não passa de 3 milhões de votos. Quer dizer, quem for ganhar, ele só precisa de 3 milhões, no máximo 3 milhões de votos a mais. E esses 3 milhões de votos a mais, ele pega o cara que nunca foi lulista nem bolsonarista. Só que esse cara, eu vejo onde eu moro, é o cara que tem medo de falar, vai voltar o cara anti-democracia, anti-isso. Quer dizer, o cara, ele vota com medo nas calças. Exatamente. Tem um livro muito legal, pessoal, o Thomas Trauman foi secretário de comunicação da Dilma, mas ele escreveu um livro muito legal, chama, acho que é A Radiografia do Abismo, onde ele separa em 8 cortes a população brasileira. Então, tem vários grupos, né? Classe D e E, o outro são o pessoal agro, o outro é o cara que é de esquerda, o outro é o cara de direita mesmo. E aí ele aponta um grupo de pessoas chamado sociais liberais, que é um grupo muito pequeno, 3 a 4% da população brasileira, que votou no Biruliro em 2018 por conta dos escândalos do PT, por conta como é que chama? Petrolão. A recessão que vinha lá de... Tem uma série de questões que fizeram esses caras votarem no Biruliro. Só que esse pessoal votou no Luiz Inácio em 2022. Eles votaram na Simone Tebet em 2022, no primeiro turno. Teve dois tipos de pessoas que votaram na Simone Tebet. O pessoal do agro e o pessoal do social liberal. O pessoal do agro votou no Biruliro depois. O social liberal votou no Luiz Inácio no segundo turno. Por quê? Por conta de questionamento de democracia, por causa de cloroquina, por causa de vacina, por causa do amontoado de besteiras que o Biruliro falou. E aí tivemos essa catástrofe que tivemos. E a diferença foi muito pequena. Aí vem a conversa da urna, que já está encomendada. O Flavinho, o Mitinho, né? Ele vai perder a eleição, aí ele vai ficar enchendo o saco com o negócio da urna. Desculpa, mas se eu fosse fraudar a urna, eu fraudava completo e fazia o Congresso também. Certo? Se eu fosse fraudar a urna eletrônica para ganhar a eleição para presidente,
Eu acho que tinha que fraudar tudo e ganhar o Congresso. Leva o Congresso, cara. Você fraudar a urna e deixar fazer um Congresso do Centrão, centro-direita ali, que você não consegue manobrar, é no mínimo idiota, né? Então, vai ficar aí fica com a conversa da urna, aí vai tentar juntar velhinho na porta de quartel, cantar o hino nacional para pneu, pedir intervenção extraterrestre, aquele monte de coisa que a gente viu. E o Luiz Inácio está eleito de novo. Parabéns aos envolvidos. Puta negócio Deixa idiota. eu só, então, fazer um comentário aqui e puxar um tema para os próximos, né? Eu posso afirmar, tá? Eu escutei de pessoas envolvidas no Partido dos Trabalhadores, tá? Já nos idos de 2020, por lá, aquela 2020, não, 2003, 4, 5, 2010, que havia um objetivo, que havia sido feito um pacto para perpetuar o partido no poder por meio do caixa paralelo, ou seja, acumular uma enorme quantidade de dinheiro, né, não contabilizado, e através desse poder, desse dinheiro, se perpetuar no poder, né? O que eu quero dizer com isso? Eu ouvi sério, a pessoa me falando seriamente. Nós percebemos que por meio das armas não foi possível, então nós decidimos jogar o jogo da política brasileira e acumular um patrimônio por meio de desvio e tal, e através desse recurso a poder perpetuar no poder e fazer a revolução. De maneira que não é um delírio imaginar um desejo de se perpetuar no poder, eliminando as eleições ou de alguma maneira absurda no futuro, né? Não sei se o próprio Luiz Inácio ou o partido, mas eu não quero assustar ninguém, mas eles têm um projeto já de longa data, que não é apenas o enriquecimento dos envolvidos. Eles acham no delírio deles que eles têm a doutrina verdadeira e que eles estão ganhando e eles vão perpetuar, vão fazer a revolução, eles vão perpetuar no poder, de alguma forma. A conversa do Zé Dirceu desde sempre. Esse próprio, exatamente. Mas, olha, então, quando nos anos 90, eu escutava que através principalmente do Serjão, que morreu foi ministro das Comunicações, e o grande operador do governo, que eles também estavam fazendo um grande caixa com as privatizações para se perpetuar no poder indefinidamente. Então, não deu certo. Não deu certo. Porque era um outro braço, né? Era o PSDB, né? Para eles fazerem isso aí, de forma institucional e solapar a Constituição, eles precisam ter Congresso, precisa ter 3/5 do Congresso. Eles nunca conseguiram. Não, então, mas aí é por isso que eu vou trazer. Eles nunca conseguiram. Dito isto, eu vou trazer o tema para os próximos, tá? O Donald Só deixa Trump... eu pegar uma água. Me dá um segundinho que eu vou pegar uma água. Corta aí e aí eu pego uma água. Eu vou falando aqui, quando você voltar, você entra no assunto. O Donald Trump afirmou que fará um próximo mandato. Ele disse publicamente que ele terá um próximo mandato. Existe bloqueio na lei americana de que ele não pode se candidatar a presidente, mas ele poderia se candidatar a vice do filho dele, por exemplo, e o filho sair depois que eles ganhassem. Ou ele poderia causar uma confusão tão grande na guerra que instaurasse o governo em situação de emergência, e aí as eleições são canceladas, né?
de maneira que, tanto lá quanto aqui, existe essa possibilidade de entrar numa situação de não haver mais a eleição, né? Então, no próximo podcast, não deu tempo para entrar hoje, nós vamos falar sobre isso, se Donald Trump efetivamente fará um próximo mandato, se isso é plausível e como ele faria isso. Aí eu já vou jogar para o Bittencourt comentar sobre esse tema. Olha, Otávio, eu acho realmente muito, muito difícil, porque ele teria que, o primeiro passo seria ter uma esmagadora maioria agora na eleição de meio de mandato, tanto no Senado como na Casa dos Representantes. Veja que certas medidas que ele tomou agora contra aquele turismo de gravidez para gerar um filho nos Estados Unidos, que ele está tentando agora por outros meios, ele precisaria de 60 votos dentro do Senado, e ele não tem, ele tem 53. Então, eu acho que o Trump, ele também tem um estilo de jogar, meio do jogador de pôquer. Ele blefa muito, mas ele blefa propositadamente para tirar a nossa atenção, ou a atenção dos opositores a ele, enquanto ele está mexendo nos pauzinhos no bastidor. Foi assim com aquela questão do anexar o Canadá, a Groenlândia. Então ele joga muita coisa, assim, que você fica remoendo, a mídia gruda nesse assunto. Eu acho que é mais plausível para o Trump ele preparar como sucessor o Marco Rubio, né? E o Vance continuando como vice, para depois, talvez, com 2 mandatos do Marco Rubio, vir o Vance. Eu acho que para ele, em algum momento, seria o mais palatável. E com relação à eleição aqui no Brasil, que comentou da ideia do PT, esse pessoal é uma metamorfose ambulante. Eu acho que eles já chegaram à conclusão de que eles não precisam matar a eleição. Eles não precisam fazer isso. Porque, veja, na Venezuela tinha eleição até antes do Maduro. Maduro não foi eleito? Tinha eleição. Na Coreia do Norte tem eleição. Na China tem eleição. Tudo bem que é dentro do Partido Comunista que vota por você, mas você escolheu o cara na sua cidade, lá na sua província, que vai ser um daqueles 3.500 representantes lá no Congresso Nacional do Povo. Então, eu acho que assim, eles não precisam. O Gramsci já disse que tome a superestrutura. O PT já tomou a superestrutura do Estado. O Lula, de 2003, ele estava pegando leve, porque o próprio Zé Dirceu, ele tinha o programa Brasil em 3 tempos, que o programa, naquele momento, é ficar no poder pelo menos 20 anos. Recentemente, o Dirceu, logo depois que o Lula foi eleito, em 23, o Dirceu falou: a gente tem que ter ainda mais 3 mandatos do PT, fora esse do Lula, mais 3, para consolidar o que a gente veio fazer aqui. Eles já tomaram o judiciário, você pega um monte de juizinho, fofo, né, que vai lá e dá causa, tá, libera não sei quem, não sei o que e tal. Todas as agências reguladoras estão aparelhadas, né? Não tem uma associação de classe que você não tem um cara da esquerda que controla. O CREA, a OAB, as eles já tomaram tudo isso. Os professores, IBGE. que tem o IBGE e tal. Então, acho que a eleição para ele, agora concordo com o Mário, a frustração deles é não ter o Congresso. Eles nunca conseguiram fazer o Congresso. O Sérgio Abranches, eu tive que estudar isso nas matérias de ciência política, ele ainda estava na ativa como cientista político, agora ele é cientista social ativista climático, né? Mas ele escreveu vários trabalhos, ele que cunhou o termo de presidencialismo de coalizão, e ele já tinha alertado o seguinte: como a partir da Constituição de 88 a gente adotou de vez esse pluripartidarismo, e naquele momento, hoje está mais restritivo, mas naquele momento flexibilizou muito a criação de partidos políticos, essa fragmentação de partidos políticos, diferente do cenário que o Fernando Henrique encontrou no seu primeiro mandato e no segundo, e no começo do primeiro mandato do Lula, vocês lembram? Você fechava, você tinha o PT, o PSDB, o antigo, que seria o PMDB. Cara, esses 3 combinando, ainda você tinha lá o PFL no começo,
sabe? Ou seja, você controlando 3 ou 4 partidos, os líderes do partido, os presidentes do partido, você votava o que você queria. O que fez o Lula ir para o mensalão e tal, e que o próprio Roberto Jefferson contou na época, é que você tinha que trazer para dentro da cargo, da ministério. Por que o Lula criou 40 ministérios? Porque ele tem que dar cargo para todo mundo, porque são 30 partidos, né? Isso que estragou a questão deles, né? Ficou incontrolável, né? Então é isso. Muito bem. Então, finalizando o podcast de hoje, foi um tema mais ligado à política que afeta o mercado financeiro. Então, já antecipando próximos temas, Estados Unidos, eleição de meio de mandato, vai entrar na pauta no próximo. E também, a bolha das IAs, nós já falamos sobre isso, né? No passado. E também temos um tema que é justamente as opções do Copom. Vamos fazer um podcast sobre isso. O Donald Trump, né, lá nos Estados Unidos. E tem mais um que eu não tô lembrando agora, mas que nós voltaremos a ele em breve. Sim, eu queria trazer um tema que é o mecanismo de bloqueio de saldo das corretoras. Chamada de margem, bloqueio de saldo. Por quê? Eu quero falar sobre isso. Porque operando na Taste Trade, operando no Brasil, operando na Deribit, está claro para mim que a maneira que as corretoras conseguem garantir o benefício para si é controlando, porque existe a margem, existe a garantia, e a corretora tem o direito de botar um pouquinho a mais aí, ou bloquear, que é o chamado perigo de gol. Às vezes você faz uma posição tomando toda a sua garantia, e na hora que ela vai dar mais lucro, eles bloqueiam e forçam você a encerrar a perna lucrativa sem deixar ela continuar, na hora que ela iria estourar o ganho. Então, nós vamos estudar bem a fundo, ou seja, nós não queremos criar inimigo nenhum, nós operamos nas corretoras todas no Brasil, mas, matematicamente, eu queria que a gente pudesse trazer esses cálculos, eu estou estudando sobre isso, para a gente alertar o pessoal que, mesmo que ele tenha uma posição lucrativa, ele pode ser bloqueado na hora de realizar o grande lucro por esse tipo de mecanismo de bloqueio de saldo ou de chamada excessiva, além do que a B3 chama, etc. Né? Então, bons os temas, não? Não, Luiz, está ótimo. Luiz Otávio, eu posso, para encerrar assim, a participação, até colocar um compartilhamento de uma tela aqui, só retomando um pouco aquele assunto da Petrobras? Claro, com certeza. Aqui no computadorzinho com o símbolo de mais. Arquivo de vídeo, não, é compartilhar tela. Compartilhar a tela, isso. E aqui é uma janela, essa aqui, ó. É rapidinho, só isso aqui, ó, só para... isso aqui é uma tela que eu tenho, isso aqui é um watchlist no Bar Chart, que é bem conhecido. E aí vocês estão vendo, aqui eu tenho, esse aqui é só de empresas petrolíferas. Uhum. Você viu onde está a Petrobras? Eu fiz uma indexação por price earning aqui, por preço-lucro. Então eu vou dizer para as pessoas, eu não me preocupo com Petrobras. Petrobras não existe para mim. O que existe para mim é ExxonMobil, Chevron, tá certo? Né? Total Energy, Oil da Shell. Então, eu não me preocupo com isso. A Petrobras só consegue estar na frente da Gazprom russa, em vários indicadores. O Mário aí vai poder falar muito mais. Então, quando as pessoas perguntam, eu falo, tira a Petrobras do radar, cara. Tira, cara. Você vai ficar sofrendo, vai ficar não sei o quê. Cara, seu tempo, você gosta do setor do petróleo, como eu gosto e tal. Estude aí os números da Chevron, do ExxonMobil, da coisa. Cara, seja feliz, entendeu? Para com isso. Até uma menorzinha lá, Occidental Petroleum, nos Estados Unidos. A Conoco Phillips, né? Conoco, saiu, né? Já conseguiram, não tá, já tá conseguindo. Maravilha, gente. Também, né? Saudi Aramco. Eu vou... mais limitado para conseguir comprar as ações, né? Na bolsa, lá na Arábia Saudita.
Eu tenho que ir na podóloga, que eu ganhei uma podóloga de Dia dos Pais. Opa! Então tá bom. Foi ótimo revê-los aí, Luiz Otávio e Mário. Eu queria só dizer para a audiência aqui que eu recebi um relatório da equipe mostrando que muitas pessoas haviam dito que estavam inscritas e quando foram olhar não estava mais. Então eu vou pedir para você conferir aí agora, confere, tem que estar assim inscrito no canal. Se não está, aperte, por favor, agora mesmo aí, se inscreva, que é muito importante para nós. Eu agradeço profundamente Mário Goulart, o analista, e Paulo Bittencourt, o Baú do Trader, por esse podcast. E nós nos vemos no próximo, então, aqui no nosso podcast. A gente termina deixando aquele aviso de que eu te vejo no book. Um grande abraço. Tchau, tchau. Um grande abraço. Valeu.